Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Estou eu aqui mais uma vez para mais um vídeo. E nós... Vai chover? Não vai pegar no vídeo, mas tá dando trovoada. Enfim, o que nós vamos seguir hoje? Nós vamos seguir com a continuação de Jojo. Finalmente está saindo a continuação de Jojo, né? Quinta parte de Jojo, né? Que aqui já não fala diretamente da família Joestar, né? Mas a gente segue a história de Giorno e Giovanna, né? Que está pra. Como é que eu posso dizer? Um bandidinho ali, que bate carteira ali, faz uns crimezinhos ali de vez em quando, né? Sendo que a gente vê o Goichi, né? Que tá trabalhando junto com o Jotaro, que eles estão atrás de um jovem que eles suspeitam ser filho do Dio. Sim. Dio teve filho? Aparentemente sim, eles teve filho. Né? É o que tudo indica sim. Isso. Tudo que indica sim, ele teve filho. Enfim, o Goichi vai pra Itália, né? Pra procurar esse filho do Dio. E ele acaba encontrando o Diorno, que passa a perna dele, rouba as coisas do Goichi, né? Rouba as coisas do Goichi, o Goichi fica meio puto com ele, pede atrás, e ele descobre que esse Giorno Giovanna, tem que falar com a nação, Giorno Giovanna, tem um stand que ele consegue, o que é o stand? Ele é o Golden Wing, que ele consegue manipular vida, criar vida, né? Eu tô embaraçado. Não me julguem, tá? Cabelo fino, tá? Embaraça fácil. Enfim, ele vai, hoje persegue ele por um tempo ali, o caso do stand dele, que agora ele tá suspeitando. Além disso, depois de um tempo, o Gojo começa a suspeitar que esse Giorno Giovanna é o filho do Dio, né? E o Giorno, ele acaba encontrando o Bar... Bu... Bucarati? Bucerati ou Bruno Bucerati, tá? Ai, nome italiano também é difícil, hein? O sobrenome. Putz, tem uns nomezinhos difíceis, hein? Bucerati. Bucerati. Enfim. Tarati, que ele faz parte da máfia italiana, né? Que ele é um membro da máfia italiana. Ele meio que enfrenta ali o Giorno, também mostrando que ele também tem um stand do Zipper. E o Giorno meio que aprende algumas coisas a mais ali do próprio stand dele lutando com o Buciarati. O que ele quer? Ele, né, o Giorno quer entrar pra máfia, né? Porque ele tem um sonho de mudar a máfia italiana para evitar que eles vendam drogas e coisas para as crianças, né? E o Giorno, a gente descobre que ele viveu, né? Ele cresceu com uma mãe não muito presente, aparentemente, né? Com uma mãe não muito presente, não muito feliz, né? E ele acabou meio que sendo meio que cuidado ali depois de um tempo, depois que ele ajudou a salvar a vida de um mafioso. Ele escondeu e salvou a vida de um mafioso, e desde então que e desde então ele quer entrar pra máfia italiana, né? Depois que desse episódio, quando ele era pequeno, aconteceu, ele quer entrar pra máfia italiana. E assim ele segue, o Cerati é levado até o capo, que é o Polpo, né? Polpo, Polpo. É, é muito nome, tá, gente? Eu deixo tudo já em aberto e eu consigo ver os nomes, porque é que às vezes eu esqueço os nomes, tá? É muito nome. Que por enquanto o capo da organização, pelo menos da parte do Bucerati, né? É o Polpo. Que tá preso, só que mesmo preso ele tem certos privilégios, né, ali. E só falta apagar a luz agora. E o pessoal, ele entra ali para conversar com o Popo e ele tem que passar por um teste. O que é o teste? Ele tem que manter um isqueiro aceso por 24 horas. Se ele não manter esse isqueiro aceso por 24 horas,
Bom, ele não vai entrar pra máfia e também ele vai de rasta, né? O Jordan não vê muita coisa ali, aí ele usa o stand dele na hora que ele passa na vistoria, na hora que sai de novo, né? E ele segue pro dormitório da faculdade dele, no ensino médio, faculdade, enfim. Ele encontra o Goichi de novo, né? E o que acontece? O isqueiro apaga, né? O isqueiro acaba apagando e ele meio que pensa, tá, é um isqueiro normal. Ainda tem gás. Ele tá preso. Nunca que ele vai saber se eu liguei o isqueiro de novo. E ele liga de novo. O que acontece? Acontece que esse isqueiro estava ligado com o stand do polpo, que é um stand que consegue se mover pelas sombras, e no momento que apaga a chama e ele liga de novo, o stand acaba aparecendo e fica tentando, obviamente, apagar ele, porque ele sabe demais, né? Que ele já sabe demais. E nisso ele dá um jeito ali de lutar com o stand das sombras, né? Porque ele é inteiramente das sombras, ele não vai para o lugar que tenha luz, né? Obviamente, se ele é das sombras, ele se move pelas sombras. E daí o Goichi meio que conversa com ele e avisa da flecha, né? Que infelizmente, um dos senhorinhos ali morreu. Ele avisa da flecha, fala da flecha que deu poderes existentes, né? Coisa. Também ele tá. E nisso eles concordam, ele meio que tem uma conversa meio que se resolve. Sendo que o Goichi depois ele não aparece muito mais, porque acontece. O Jorna passou no teste, né? Que ele terminou com o stand, matou o stand. E quando você mata o stand, você mata o usuário, né? Vocês entenderam. Pouco poderasta. Ele entrou pra máfia sobre a vigilância do Bussarati, né? Bussarati, que nomezinho, hein? Bussarati, que tem contato com mais 4 membros, né? O Abate, o Narância, o Fulgo e mais um ali que eu esqueci o nome. Mista. Mista. Enfim, esse é o grupo do Barat, onde o Orme acaba indo junto. Se meio que se enturmando, né? Ele não se dá muito bem com a Bat ali, mas tudo bem. A gente releva. O que tem? Eles vão atrás porque tem um tesouro escondido do... Que ele tem um tesouro escondido do povo, tá espalhado. Que tá escondido. Eles espalham pra Passione, né? Todos os membros da Passione agora sabem. E o Cerati e o bando dele pensam, vamos pegar primeiro. E eles pegam um barco, eles vão pro meio do oceano e o que acontece? Eles são atacados no meio do oceano por um stage que começa a sugar todo mundo pra dentro do barco. O Apache usa o stand dele, né, que consegue retroceder o tempo, refazer, né, reconstituir o tempo pra gente ver o que aconteceu nas últimas horas. Ele faz isso, ele vê o que aconteceu com cada membro ali e descobre que tinha outro cara com o usuário de stand que meio que tava fazendo isso. Obviamente, eles dão um jeito, né? Eles conseguem. Obviamente, eles dão um jeito. Cada episódio é que nem é uma coisa padrão, né? Do Jojo. Cada episódio, dependendo se tá fazendo do que tá acontecendo, dependendo da história, cada episódio é uma lutinha, uma coisa diferente. Aqui não tem muita diferença. Aqui foi o Abate usando os poderzinhos dele, né? Pra gente poder conhecer um pouco mais o personagem, conhecer o stand. O próximo, né? Quando eles ainda eles estão chegando já numa ilha, né? Que eles são só de chegar do Capri, né? E o Mista resolve usar os stand dele, que é os Six Bullets, né? Que são 6 balinhas para a arma dele, que é uma arma específica. E os stands dele são 6 balinhas, assim, de revólver. É bem bonitinho, tá? O stand dele, bem bonitinho. E aqui ele tem até um pouco de dificuldade com o usuário de stand, que tenta controlar, que acaba controlando as balas dele do stand, né? Mas ele logo dá um jeito também.
E o que acontece? Eles conseguem pegar, obviamente, né, o tesouro do Pope, eles entregam pro chefe, né? Só que o rosto do chefe não é não é revelado. O rosto do chefe não é revelado, ninguém sabe quem comanda a Alpacione, né? O que acontece? O Bucciarati é promovido capo e eles recebem uma missão. O que é a missão? Pegar a filha do chefe da máfia, né? A filha do chefe, e levar ela até o chefe. Eles vão pegar ela, que é a Trish, né? Eles vão pegar a Trish, vão pegar e levar ela até o chefe. O que acontece? O que acontece é que o membro do time assassino da Passione, o membro dos assassinos, o time dos assassinos fica sabendo que eles têm essa missão especial e eles começam a perseguir o pessoal do Bucciarati, né? Eles começam a perseguir, sendo que o Narancia, ele enfrenta um cara que tem um stand que faz ele começar a encolher e diminuir de tamanho, né? Sendo que eles só vão pegar os suprimentos e o Narancia é atacado e começa a diminuir de tamanho. O que acontece? Eles têm que, conforme eles vão recebendo algumas instruções de vez em quando do chefe, né? Que eles têm que pegar para poder manter a filha protegida, a Trish protegida. Eles têm que ir em certo lugar, pegar uma chave e tudo isso. Eles vão até as ruínas de Pompeia para fazer isso. E eles são pegos por um stand de espelhos, né? E o Fugo, né, vai ter que pegar e usar o stand dele. Por que o stand normalmente não usa o stand dele? Porque o Fugo tem problemas de raiva e o stand dele tem uma coisa que é... Cada stand representa um pouco a personalidade dos usuários, né? Já que eles são uma parte da alma deles, né? O que tem com o stand do fogo? É que ele tem uma coisa com veneno. O stand do fogo tem uma coisa com veneno e ele é a parte da raiva que ele não consegue controlar, tá? E é que ele é obrigado a acabar usando o stand dele, né? Que acaba ficando preso também, que eles acabam ficando presos no mundo do espelho e ele é obrigado a usar os stands dele. Eles conseguem pegar a chave para levar até para deixar a filha da Trish segura, né? E o que eles são levados até uma estação de trem, onde eles encontram. Eles até acham um lugar, uma porta normal para usar a chave e tudo mais, mas aí eles descobrem que não é isso. Eles encontram uma tartaruga. Sim, uma tartaruga. Eles encontram uma tartaruga. O que é essa tartaruga? Ela também tem um stand. Sim, animais podem acabar tendo stands, quando a gente já viu na terceira e na quarta parte, tá? A gente pode ter stand, sim, nós sabemos disso. A tartaruga tem um stand que ela pode guardar coisas dentro dela. Então ele pega, usa a chavezinha e eles são puxados daí para dentro da tartaruga, do casco da tartaruga, onde tem todo um ambiente ali, tipo, todo um ambiente, né? Já feito, tipo frigobar, coisinha, tudo preparado para eles ali. O que acontece? Eles vão pegar esse trem para descer para Florença, né? Só que eles são atacados por dois usuários de stand. Como eles são atacados? Dentro da tartaruga, eles começam do nada, eles começam a envelhecer. Sim, eles começam a envelhecer, né? Com usuários de stand, que eu não lembro agora o nome do cara. Eu não lembro se é Formati ou Prosciutto, eu acho que Prosciutto. Prosciutto. Não sei se eu tô falando certo também. Prosciutto. Enfim, ele e o irmão dele, que é o Peace, né? Isso eu consigo pronunciar, né? Estão atacando o trem. O Prosciutto, ele tá deixando todo mundo do trem velho. Então, até o condutor do trem também tá ficando velho, que significa que o trem está ficando sem pessoa para conduzir ele, né? Todo mundo é atacado, todo mundo é afetado. Tem uns que envelhecem menos que outros. Por quê? Aí que o pessoal descobre que é a hidratação, que é o gelo, a pele fria, né? Por quê? Porque isso desacelera o envelhecimento. Isso desacelera o envelhecimento da pele. Então, o que eles falam? Uns
né? Uns estão envelhecendo estão envelhecendo, ai meu Deus, mais devagar porque eles chegaram e já tomaram água gelada, já é isso, apreciar. Ali foram, né, se abastecer, se hidratar, tudo, por isso que uns estão envelhecendo menos que outros, né? Então, o que que eles veem? Eles vão pegar quem tá envelhecendo mais devagar, esse vai lá pra fora pra tentar dar um jeito. Eles têm a ideia de levar cubinhos de gelo, né? Pra desacelerar o envelhecimento e o efeito do stent, né? Meu Deus, isso é tanta merda porque o Naranja quase vai de rasta já aqui, sabe? O Naranja quase vai de arrasta, ele começa daí a envelhecer tanto que ele começa a virar pó, que começa a querer virar pó, sabe? E meu Deus, dá uma agonia. Dá uma agonia. Dá uma agonia esses episódios, sabe? Que eles, no fim, eles conseguem. O Bucerati e o Mista conseguem dar um jeito, né? E aqui, num outro trem, o Merone, eu falei que era nome difícil. Merone, que ele usa os próprios stands dele para criar um stand no corpo de uma mulher para ir atrás do pessoal. Exatamente. O que é um stand? É um stand que ele começa ele tem manipulação de matéria e ele começa a se adaptar. Mas o Diônio, que seria a pessoa já que tem controle do stand dele, consegue controlar a vida, é a melhor pessoa para lidar com isso, né? E também o Diônio Mista, logo depois, também tem que lidar com. Quando chega em Veneza, ele já tem que lidar com o carinha do gelo lá, o Yacho, Yacho. Que é nome difícil, gente. Não é tão fácil. E congela tudo. É logo eles dão um jeito também. Eu não vou me aprofundar nessas lutinhas, porque é a mesma coisa da terceira e da quarta temporada. Cada episódio tem uma lutinha ali. É a mesma coisa que eu falei no início do vídeo. A gente não tem por que ficar detalhando tudo essas lutinhas, sabe? Porque acaba sendo a mesma coisa, sabe? E vem o stand, enfrenta um personagem específico que é melhor para aquela área, vai e enfrenta o protagonista, sabe? A história principal é melhor. E que é a história que é para eles levar a Trish até, que é a filha do chefe, até ele. Eles levam, eles chegam lá, só que o chefe quer? Ele não quer manter a filha dele segura. Ele quer romper o último resquício de humanidade que pode sobrar dele. O que é? É a filha. Ele mataria a própria filha para quebrar diretamente essa conexão que ele teria com a humanidade dele. Sinceramente, é um ponto de vista bem idiota. Assim, o Sarati vendo isso, então resolve fazer uma coisa. Ele não deixa o chefe matar a Trish. Ele trai o chefe, né? E tira a Trish de lá e fala a todo mundo. Ele salva e ele avisa todo mundo. O que que acontece? Que é um que ele é um stand que manipula o tempo também, que é o Imperium Crimson, o Rei Carmesim, alguma coisa assim. Imperador Carmesim, o Rei Carmesim. Enfim. Agora, Papacione, né? Só o Zarate viu, e ele viu que o chefe ia matar a própria filha. E ele não deixou, ainda mais depois de todo o trabalho também pra salvar a guria, né? E agora ele e o grupo deles são taxados de traidores, né? O que eles têm que tomar uma atitude? É aqui que o Fugo decide que ele vai se separar da equipe, né? Ele decide que ele vai se separar porque começou, além, já tá na mapa de perguntas, mas agora eles foram contra o chefe, né? E eles decidem que vai deixar, ele até tenta, né, botar juízo no cabeça dos outros, mas todo mundo resolve ficar junto. E aqui o Fogo se despede do pessoal e vai embora, né? E o pessoal então continua a viagem deles, que eles têm que agora pegar e levar a Trish para um lugar seguro. E eles têm que dar um jeito agora de derrotar o chefe. E aqui eles já enfrentam mais algumas pessoas que agora vai mais gente atrás deles, né? Não só o pessoal da equipe assassina, o time assassino.
eles começam a investigar o passado do chefe, querer investigar, e a Twitch revela, né, que o chefe era de Sardenha, né? E eles vão lá, começam a recapitular, querer rever o passado do chefe, né? Porque foi lá que pelo menos conheceu que conheceu a mãe da Trish, se eu não me engano. Foi lá que aconteceu. E eles vão pegar um avião pra isso, lá eles acabam enfrentando um stand também. E aqui fica meio que explícito, que a Trish possivelmente tem uma stand também, né? Meio que ela já ouve algumas coisas assim, né? Mas aqui, logo depois, ela tem a confirmação dela, depois do avião, que é a Space, é alguma coisa assim, que parece, sabe, aquelas lanternas lava, eu acho que é aquelas lanternas de lava, que é tipo um negócio, enfim, é lanterna de lava, se eu não me engano, que parece que tem água e luz dentro, essas lanternas, assim, o corpo dela parece isso, tá? É uma stand que parece muito isso, é até muito bonito o design da stand dela. E a própria força de vontade, apesar de ela não controlar, a própria força de vontade dela veio pra fora, como se fosse algo. Como se fosse uma voz interior vem pra fora para ajudar ela, né? Dizendo que vai mesmo ajudar ela. Eles chegam em Sardanha, eles revisitam, né? Eles revisitam esse passado do. Eles investigam esse passado tentando ver o que eles podiam achar do chefe, né? E o que acontece? A gente vai ver outro núcleo, que é a gente conhece um leal subordinado do chefe, que trabalha direto com ele, que é o Doppio, né? Que ele vai atrás do traidor Risoto, que é o líder desse time de assassinos, que já estava há muito tempo investigando para descobrir quem é o chefe, do jeito dele. E ele já está há muito tempo investigando, procurando quem é o chefe, e o Doppio é mandado para acabar com ele, né? Só que o Risoto, ele começa a perceber que o Doppio, ele não é um cara bobo, tão inocente, bobo que nem ele demonstrou ser. Ele não é um membro comum, ele tem ligação direta com o chefe, ele consegue ter contato direto com o chefe. Então ele ataca usando o stand dele metálica, que é basicamente tipo, o nome diz, que é metal, que é lâmina de metal, lâmina, cara, lâmina. Ele faz o Doppio cuspir e vomitar a lâmina. É uma cena meio pesada, meio grotesca, sabe? Pra mim, ainda mais o que tem agonia com coisa afiada, não me agrada muito. Só que aí que é revelado o Risoto acaba morto, né? O Risoto acaba morto, meio que revelando que esse Doppio não é tão bonzinho assim. Por quê? O Doppio, na verdade, ele é o chefe. Ele é o chefe que tem dupla personalidade. Doppio, que é mais inocente, que é mais bondoso, mais gentil, e Diablo, 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 Diablo. Vai ser assim, é basicamente Diablo. Enfim, que é a personagem ruim, que é a personificação do chefe, né? Seria a personificação do chefe. O que acontece? Eles meio que veem isso e pra descobrir quem é o chefe, que tá me enganando, ele podia ser o chefe, o abaixo vai usar o stand dele para voltar no tempo e ver, e ele acaba sendo morto pelo chefe ali, né, indo de arrasto pra cima, enquanto ele tava revendo, porque ele descobriu quem era o chefe, ele descobriu quem era o chefe por causa do stand dele, e ele acabou morrendo por isso. É uma morte bem trágica até dele. E que eles vão, e o pessoal, depois de lamentar, resolve seguir para Roma, né? Eles saem para Roma, mas o que tem? Tem um cientista louco que a gente até. Ih, Jesus, calma aí. Perdão, gente. Começou a chover. Eu tava com roupa no varal. Eu tive que correr pra salvar minhas roupas.
Foi mal. Voltando da programação normal, né? Ixi, onde é que eu estava? Tarararã. Bom, eles chegam a Roma, né? Encontram a pessoa que fez a ligação pra eles, né? Que a gente descobre daí. Que enfim, eu vou deixar pra mostrar depois. Enfim, aqui eles vão ter que fugir do stand carnívoro dos Ciacolata. Enfim, é um stand carnívoro que é basicamente ele é tipo um gás venenoso, sabe? Que ele é tipo um gás que ele, em vez de envenenar a pessoa, vai corroendo, sabe? Vai corroendo a carne da pessoa. É bem bizarro. Mas o. Mas o Abate pega, dá um jeito na situação. Que tem muita coisa estranha acontecendo com o Abate depois da questão que ele enfrenta o chefe, né? E eles chegam, eles têm que chegar no Coliseu, né? Ele, eles têm que chegar no Coliseu. O Bolcharate acaba sendo levado pro Coliseu por Doppio, né? E lá ele revela a verdadeira identidade dele para todo mundo, né? E quem é que tinha ligado pra Epinho falando que podia ajudar? É ninguém mais, ninguém menos que o Polnareff, que sim está vivo, tá de cadeira de rodas, meio metálico ali, sabe? Mas sim, ele está vivo. Polnareff está vivo com o Silver Chariot, né? E ele acaba sendo perfurado pela flecha de novo. E todo mundo que acaba estando no Coliseu acaba adormecendo. E o que acontece? O pessoal acaba, depois que ele dorme, acaba tendo as almas trocadas de corpos, né? Acaba todo mundo. Eles acabam tendo as almas trocadas, assim. Então o Giorno, se não me engano, tá no corpo do Nerancia. A Nerancia está no corpo do Giorno, alguma coisa assim. O Neref acaba indo pra Tartaruga. Enfim, muita coisa louca acontece. O Nerancia acaba morrendo nisso tudo. Né? Ele acaba sendo morto no momento que eles trocam de corpos, né? Ele acaba morrendo, né? E o que finalmente e eles, infelizmente, né, acabam morrendo nisso tudo. E o que eles concluem? O questão também é, o corpo do diabo também tá diferente. Que um dos companheiros de equipe está com a alma do diabo também. Foi trocado também. Eles conseguem, né, voltar ao normal. E a flecha, infelizmente, acaba caindo nas mãos do diabo, né? Que... Só que o Bucharate acaba intervindo. O que aconteceu com o Bucharate nesse meio tempo? O que aconteceu? É uma coisa muito louca que aconteceu com o Bucharate. Por quê? Porque ele morreu. O Bucharate ele morreu no primeiro encontro dele com o chefe. Quando ele ia entregar a Trish lá. Ele levou um golpe e ele morreu. Só que por pura força de vontade, por pura questão, além de uma coisa muito louca, ou de roteiro, ou de sei lá, o Charate, todo esse tempo que ele seguiu andando, ele estava morto e aos poucos se decompondo. É por isso que algumas coisas não afetavam ele. Tipo a questão do avião. O avião, ele estava machucado, mas não ligou muito. A questão do stage carnívoro ali da Roma também, que pegou quando ele começou com ele e não sentiu, sabe? E todo esse tempo ele estava morto, todo esse tempo. E com a alma do Bucharach apoiando nele, né? O Giorno pega com muita sabedoria, enfim, desculpa, sarcasmo. Com muita certeza ele pega e se finca a flecha, né? Até a gente até acha que no início, obviamente ele não iria morrer por ele ser protagonista, mas dá a entender que ele teria morrido, porque ele cai, cuspiu sangue e tudo mais. Mas não, o stand dele acaba evoluindo pro Golden Moon Requiem, enfim. E ele acaba fazendo o diabo ver a morte dele várias e várias vezes. E assim, finalmente,
E assim, finalmente, dá um fim em Diablo, né? Enfim, gente. Depois, né? Esse filme, enfim, o Giorno consegue o que ele queria. Ele se torna o líder da Passione, né? Se torna o líder da máfia. Com o único selado sobrando sendo Mista. O único de todo aquele grupo que a gente conheceu, porque o Fugo não volta. Não, o Fugo não volta em nenhum momento. Ele sair ali, ele vai seguir a vidinha, foi seguir a vidinha dele. Tinha que chover bem agora. Ele vai seguir a vidinha dele ali. E o único que sobrou foi o Mista pra acompanhar ele nessa jornada. Mas ele conseguiu o que ele queria, se tornou o chefe da máfia, né? Infelizmente, Abate, Narancia e Bucaratia acabaram morrendo no processo. Trish ficou viva, ficou bem, né? Seguiu também. Enfim, gente. É assim que termina a quinta parte da Golden Wing, né? Que é o nome dessa quinta parte. E sim, se você ficou em dúvida, sim, o Giorno é filho do Dio, tá, gente? Não sei se você ficou em dúvida ou não, mas sim, ele é filho do Dio. Mas é uma história totalmente paralela com a... Bem dizer, né? Totalmente paralela com a questão de Joestar. A única coisa que fica é porque o Giorno ser filho do Dio e ter a marca basicamente o sangue de Joestar, né? Porque o Dio basicamente ele nasceu depois da terceira parte, que o Dio estava daí com o corpo do Jonathan, né? Ele roubou o corpo do Jonathan, não sei se vocês lembram, e ele estava com o corpo do Jonathan. Então, sim, ele tem sangue de Joestar. E basicamente é uma história paralela, né? A linhagem principal, por assim dizer, né? E é isso, gente. Vai ficando por aqui. Espero que dê jeito pra entender, que eu pulei algumas partes, porque senão ia ficar muito longo, porque acaba sendo coisa repetitiva, sabe? Enfim, deixa seu like, se inscreve no canal, vai lá no canal LSS que o Matheus tá postando vídeo ainda dos jogos dele, tá? Segue lá também, deixa o like, segue no Instagram. E é isso, gente. Beijo pra vocês, tchau!